Então nós vamos começar a falar da análise AC do transistor bipolar, certo? Então nós já estamos com o bias polarizado, né? O nosso transistor está polarizado, ou seja, no transistor circula uma corrente quiescente de 10 mA, 50 mA. Você está devidamente polarizado na região ativa, ou seja, a sua base emissora está on, tem 0,7, e a sua junção base-coletor está off. Então o transistor está, como nós falamos naquele exemplo, o carro está com o motor ligado, basta você sentar e dirigir. Como é que você calcula os parâmetros de ganho e outros demais de um amplificador bipolar? De um amplificador baseado em transistor bipolar? Você vai substituir o transistor por um modelo de pequenos sinais, Small Signal Model. Você tem a base, o emissor e o coletor, e você vai substituir esse transistor no seu circuito pelo modelo equivalente de pequenos sinais, Small Signal Model. Como é que é o modelo de pequenos sinais? O modelo de pequenos sinais ele é um negócio assim. Ele tem aqui um modelo bem simples, existem outros mais complicados, mas nós vamos começar com esse aqui. A base aparece aqui, o coletor aparece aqui e o emissor aparece aqui. Muito bem, quais que são esses elementos aqui? Aqui circula uma corrente IB e esse resistorzinho é um resistorzinho que nós chamamos de beta-REzinho. Beta-REzinho também é chamado de HIE. E lembrando, né, que o beta, por sua vez, é chamado de também HFE. Esse H simboliza que são os parâmetros de quadripolo H, né, que são aplicados ao transistor. Essa fonte aqui é uma fonte de corrente controlada, vale beta e B. E finalmente esse resistor aqui, que está em paralelo com a fonte corrente, chama-se ROzinho. Você percebe que esses elementos aqui eles estão descritos em letra minúscula. Por quê? Porque se trata de parâmetros de AC, ou seja, não são parâmetros estáticos no tempo. Muito bem, antes de seguir adiante, por que nós falamos small signal, por que nós falamos modelo de pequenos sinais? Porque esse circuito aqui, esse modelo, quem lembra de série de Taylor-Maclaurin, série de potência, ele descreve, na realidade, o seu modelo, o seu transistor, ele descreve para pequenas oscilações em torno do seu ponto quiescente. Se você tiver um circuito andando pouquinho como esse vermelho, o modelo de pequenos sinais consegue prever muito bem o que vai acontecer. Agora, se você aumentar o nível de sinal de entrada e fizer alguma coisa assim, o modelo de pequenos sinais já não é mais small e ele já não vai funcionar. Então, pequenos níveis de entrada, pequenos níveis de saída, você consegue prever muito bem com esse circuito aqui, com esse modelinho. Quando que isso não funciona? Osciladores, vocês vão ver o que é, onde que um circuito fica chaveando entre a parte on e a parte off, chaves on-off, né, modelo de saturação e corte. Algumas coisas ele não funciona. Ele funciona muito bem para amplificadores, como o nome está dizendo, preferencialmente que funcionem com pequenos sinais. Ou seja, que o sinal não excursione muito na reta de carga, como nós vimos ali, de maneira que ele comece a chegar perto da saturação e do corte. Basicamente, nós estamos falando disso aí. Então vamos analisar agora esses elementos um a um. O que significa o REzinho, o que significa o RO. Presta bem atenção. O REzinho é a resistência dinâmica entre a base e o emissor. Ora, nós acabamos de falar que a junção base-emissor, no caso do transistor para amplificador, ela está polarizada on. Esse está on e esse de cima está off. Se ela está on, significa que eu tenho um diodo. Desenhando de novo aqui a curva do diodo é um negócio assim. Esse REzinho não é nada mais, nada menos do que essa resistência nesse ponto aqui,
cuja inclinação equivale à resistência dinâmica menos 1, certo? Eu tenho aqui um certo ΔI, eu tenho aqui um certo ΔV, e a partir daí eu defino uma resistência dinâmica que, percebe, depende do ponto onde você está na curva. Eu posso estar aqui, vai ser de um jeito, eu posso estar aqui, vai ser de outro, eu posso estar aqui, vai ser de outro, a derivada vai ser diferente. Então o REzinho, ele é na realidade a resistência dinâmica, por isso que ela é minúscula, desse diodinho aqui que está entre a base e o emissor. Como que você calcula isso? É complicado? É muito fácil. O RE ele é definido como VT, que nós falamos no caso do diodo, dividido pela corrente quiescente de coletor. Então, quanto maior for a corrente quiescente de coletor, percebe? Quanto mais eu estiver aqui, ó, aqui para cima, menor vai ser essa resistência. Se eu estiver aqui embaixo, ela vai ser alta, porque ela vai ter essa inclinação. Conforme eu vou subindo, ó, ela vai ficando cada vez mais próxima de um curto. Muito bem, esse VT aqui, nós sabemos que é 26 mV, aproximadamente na temperatura ambiente. Com isso, você calcula o REzinho. Então, o REzinho simboliza, então, a resistência AC que o seu circuito oferece da base para o emissor e, percebe, depende do ponto de polarização. Então, o grande problema do projeto do transistor é que o que você faz em polarização tem influência no AC e vice-versa. Nós vamos analisar isso posteriormente. Então você tem que fazer o bias e tem que ficar calculando o AC, e muitas vezes você tem que, como a flecha está mostrando aqui, você tem que retornar para o bias e reprojetar, porque o seu ganho ficou baixo por algum outro motivo. Então, próximo item é o RO. O RO aqui ele está em paralelo com uma fonte de corrente, ou seja, ele está atuando, né, como a gente sabe, ele está dizendo que existe uma certa, do coletor para o emissor, ele está dizendo que existe uma certa impedância, né, que é a parte real, vamos dizer assim. Uma fonte de corrente não pode estar funcionando em aberto, ela tem que ter uma resistência associada. Da onde que sai esse RO? Esse RO sai daqui, ó. Talvez conforme os livros que vocês consultem, vocês vão enxergar um negócio chamado Early Voltage, voltagem de early. Então, o que acontece? Na curva do seu transistor bipolar, você tem um negócio mais ou menos assim. Vou desenhar duas curvas aqui, um negócio mais ou menos assim. Se você fizer o prolongamento dessas retas aqui, você vai chegar num valor de tensão chamado tensão de early, que é o VA. E esse RO, ele sai daqui, ó. Esse RO é um negócio mais ou menos assim. Isso aqui é um delta IC. Isso aqui é um delta VCE. Se você fizer o delta V sobre delta I, vai ser o seu RO. Ou seja, o seu RO ele sai dessa inclinaçãozinha aqui da sua curva, né, do seu dispositivo. Né? Em geral, esse valor ele é bem alto. O RO está em torno aí de 20K, 50K. Em comparação com os demais valores do circuito, você em geral pode até desprezá-lo. A gente, na maior parte dos casos, vai desprezá-lo. Então você percebe que o slope do dispositivo, do transistor, vai ser o 1 sobre RO. Né? 1 sobre RO. O diodo, o REzinho é da entrada, e o ROzinho é da saída. O RO também pode ser descrito, né, como a tensão de early sobre o IC quiescente. Isso você procura no datasheet do dispositivo, mas como eu falei, não é tão importante. Então, como é que você usa o modelo de pequenos sinais? Então, o modelo de pequenos sinais, você vai pegar o seu amplificador, aqueles que nós analisamos anteriormente, você vai substituir, como vocês devem perceber, o transistor vai ser substituído por esse modelo. A perninha da base vai estar aqui, a perninha do emissor aqui, a perninha do coletor, e só você apenas vai ligar como se fosse um Lego os demais componentes do circuito e vai calcular, fazer os cálculos de uma forma bem tranquila. Percebe uma coisa, só que existem algumas regras. As regras são as seguintes.
Os capacitores do seu circuito, eles viram curto. Por quê? Eles viram curto porque o pequenos sinais, a análise de pequenos sinais, ela vale para a frequência média. Vale para médias frequências. O que são médias frequências? São frequências onde o ganho do seu circuito é máximo. Isso vocês vão ver na próxima disciplina. Ou seja, a análise de pequenos sinais não funciona para frequências próximas a zero e nem para frequências muito altas. Esses casos aqui, a análise de pequenos sinais não serve. Então, se você enxergar capacitor, você acaba colocando um curto. Não vai aparecer capacitor nos pequenos sinais, pelo menos por enquanto. E a outra regrinha é que o VCC é igual a ground para a gente. O que significa isso? Que quando você tiver uma fonte de tensão, você não quer que o seu sinal AC vá para a fonte de tensão. A sua fonte de tensão tem que ser enxergada pela onda AC como um ground. E se vocês forem analisar, geralmente na fonte de tensão você coloca capacitores em paralelo. Exatamente para isso, para reforçar isso. Qualquer sinal AC que suba na fonte de tensão vai ser curto-circuitado por ground. A fonte de tensão tem a única finalidade de fornecer tensão DC. Para AC ela deve ser um ground. É basicamente isso. Então vamos fazer um exemplo aqui, você vai ver que é bem simples. Um amplificador mais simples que a gente pode descrever é esse aqui. Vou botar aqui um resistor, aqui é o VCC, aqui eu tenho a saída, aqui eu tenho a entrada, que eu ligo o gerador, aqui eu tenho C1, aqui eu tenho RB e aqui eu tenho RC. Então, está aqui o circuito, um amplificador, o sinal entra na base e sai no coletor. Como que nós faríamos os pequenos sinais desse negócio? Então, eu vou desenhar aqui de outra cor o modelo de pequenos sinais, como nós falamos anteriormente. Aqui eu vou substituir o transistor por esse modelo aqui. Então, aqui é base, aqui é coletor e aqui é emissor. Aqui eu tenho IB, beta IB, RO e esse resistorzinho é beta REzinho. Então vamos lá, o que eu tenho ligado na base, que é esse fio aqui? O que eu tenho ligado na base? Eu tenho um capacitor, que é um curto, como nós falamos, aqui eu vou desenhar um curto, e aqui na outra ponta eu tenho VI, que é a entrada. O que eu tenho também na base? Eu tenho esse resistor RB que está indo para o VCC. Então, eu desenho um resistor RB, só que a outra perninha dele, em vez de VCC, como nós falamos aqui, ó, o VCC vira ground. Coloquei esse resistor para o ground. O que eu tenho na perninha do emissor? A perninha do emissor está aterrada, então eu faço isso aqui. E finalmente o que eu tenho na perninha do coletor? A perninha do coletor eu tenho esse capacitor que vai para o VO, que vai para a saída, ou seja, o capacitor está aqui um curto, aqui eu tenho VO, e tenho também um resistor cuja outra perninha está no VCC. O que é o VCC? O VCC é ground, certo? Está aqui. Esse é o nosso modelo de pequenos sinais, para que a gente pode calcular tudo em função dele de uma forma muito mais simples. Então, o que a gente pode calcular desse circuito? A gente pode calcular um negócio que talvez vocês não tenham visto ainda, chamado impedância de entrada. Certo? A gente está acostumado e faz sentido nós pensarmos em ganho de tensão, ganho de corrente, coisas desse tipo, mas talvez vocês nunca se deram conta no que é impedância de entrada. O que é impedância de entrada? Impedância de entrada é o seguinte, imagina que você tem um sensor aqui, um sensor qualquer, e como é um determinado sensor, você deve ter uma resistência interna do sensor. O sensor ele não é um dispositivo frágil, seja lá um LVDT, seja um string gauge, seja um captador, seja uma bobina, o que quer que seja, ele fornece uma tensão, uma corrente com baixas amplitudes, ou seja, ele não é um negócio que gera aí potência que você pode ligar em qualquer circuito. E isso é representado pela resistência do sensor.
Aí você vem aqui e você liga no seu amplificador, que é esse circuito, por exemplo, que nós usamos aqui. Só que eu vou representar esse amplificador pela impedância de entrada dele. Ou seja, isso aqui é o que todo o meu sensor sente de todo esse amplificador. Estou representando só, né, de uma outra forma, o que eu sinto olhando aqui para dentro. Agora pensa comigo, o que seria o mais interessante? Como você quer amplificar esse sinal aqui, ó, como você quer amplificar esse sinal aqui, o que seria o mais interessante? Que o ZI fosse baixinho ou que o ZI fosse um circuito aberto? Se o ZI for zero, o meu circuito ele está colocando um curto no sensor e eu não vou medir VO nenhum. Eu não vou ter, na verdade aqui VO, o VO aqui é o VI aqui, né? Só tenho também cuidado com isso. Ou seja, o meu sinal de entrada aqui, ele vai ser praticamente zero, vai amplificar zero, não vai adiantar nada ter um tremendo amplificador, porque o sinal foi atenuado pela minha entrada do amplificador. Então, você quer o quê? Que a minha impedância de entrada seja o mais alta possível, porque aí toda a queda vai ficar aqui em cima e eu vou ter como amplificar uma tensão bem alta e vai ser amplificada aqui na saída do meu amplificador. Vai sair com maior amplitude no meu VO. Então, o que você quer é que o ZI seja o mais alto possível. Então, como que nós calculamos a impedância de entrada? A impedância de entrada você já deve ter visto aí, já deve imaginar, é aquela questão de Thevenin, mas lembrando a questão de circuitos, vou colocar aqui embaixo, toda vez que você tem fonte controlada no seu sistema, você não pode sair colocando paralelo ao resistor desativando fonte, você tem que usar o conceito, né, a técnica da fonte equivalente. Ou seja, você vai calcular a impedância de entrada colocando uma fonte teste, Vx, e calculando o Ix aqui, que sai dela, onde que a impedância de entrada vai ser simplesmente Vx por Ix. Então eu vou fazer exatamente isso, eu vou colocar aqui o meu circuito de pequenos sinais, beta REzinho, isso aqui tudo está aterrado, aí aqui tem outro fio, e aqui tem o meu RC. Então esse é o circuito, né? Aqui também tem o RO que eu me esqueci. Esse é o circuito que calcula a impedância de entrada. Esse fio está todo ligado aqui, tudo isso aqui é ground. Certo? Então a impedância de entrada é Vx por Ix. Quando eu faço isso, você percebe aqui que do jeito que está desenhado pequenos sinais, não importa o que acontece a entrada e a saída, não existe conexão entre entrada e saída. Ou seja, vai circular um Ix aqui, vai ser amplificado aqui por essa fonte de corrente, mas isso aqui não importa para a nossa impedância de entrada. A entrada não sente o que está na saída. Logo, o nosso Zin aqui, né, nem precisaria, em tese, ter usado essa fonte equivalente. A nossa impedância de entrada é simplesmente a resistência RB em paralelo com beta REzinho. Como você lembra, né, o RE é um valor extremamente baixo, mesmo que você multiplique por 100 mais ou menos, que é o beta, quem manda geralmente é o beta RE, porque o RB é muito alto, o Rzão B, de novo, por que ele aqui é maiúsculo e aqui é maiúsculo? Porque são componentes que você comprou na loja e não variam com frequência, não variam no tempo. Então, a impedância de entrada é aproximadamente beta RE. Vamos dar valores aqui, né? Nós vamos ver depois que varia, mas o nosso beta mais ou menos 100, o nosso RE vamos colocar 10, dá 1K. 1K é um valor que não é um valor baixo, mas também não é um valor infinito, não é um valor de mega, por exemplo, de 1 mega, 10 mega, ou seja, é um valor médio. Ou seja, esse circuito do jeito que está, ele apresenta um carregamento relativamente médio, não é lá grande coisa, não é muito bom num sensor que você vai utilizar. Próximo passo é o nosso ZO. Então a mesma coisa no ZO. Eu vou colocar aqui o meu RB. E aqui
eu vou colocar a minha fonte teste Vx e X para calcular, né, a minha impedância de saída, que vai ser Vx por Ix, seguindo aquela regrinha que nós falamos. Bom, aí a pergunta é, quando você usa o conceito de fonte equivalente, as outras fontes externas você mata. Então significa que você vai pegar essa tensão de entrada, você vai colocar em ground. Se você colocou ground, olha, você tem ground aqui, você tem ground aqui. Consequentemente, o meu IB é zero. Se o meu IB é zero, o beta IB, que é a fonte de corrente, também é zero. Você tem que matar essa fonte de corrente, você lembra muito bem, fonte de corrente você mata deixando-a em aberto. Fonte de tensão em curto, fonte de corrente aberto. Aí fica brincadeira de criança, o nosso VO vai ser simplesmente RO em paralelo com RC. Como o nosso RO em geral é maior que o RC, a nossa impedância de saída é aproximadamente igual a RC. Aí você vai perguntar, e a impedância de saída? Como que eu posso imaginá-la? A impedância de saída, agora eu desenho aqui o meu amplificador, e o meu amplificador aqui tem uma impedância de saída ZO, e essa impedância de saída, esse amplificador está ligado numa carga qualquer. Seja um circuito posterior, seja um osciloscópio. Aí você pensa comigo, o ZO ele pode ser um valor tendendo a zero, ou ele pode ser um valor tendendo a infinito. O que é melhor aqui? Como você quer na carga uma tensão VO, uma tensão VL, uma tensão VO, vamos chamar VL, é óbvio que se o ZO for infinito, se você tiver aqui um valor muito alto, toda a tensão na carga vai ser zero e você vai ter toda a tensão que o seu circuitinho gerou em cima do aberto. Então o ideal para o ZO é que o ZO seja zero, ou seja, que ele seja um curto aqui e que toda a tensão que está disponível aqui no seu sistema seja transferida sem perdas para a sua carga. Então ZI eu quero idealmente que seja infinito e ZO eu quero que seja zero, né? O mais próximo do zero possível. O nosso ZO ali, a gente aproximou em RC. RC, vamos colocar aí, tem um valor de 2.000 ohms, dessa ordem. Não é um valor muito baixo, também é um valor médio. O que significa isso? Significa que se você quiser ligar o seu circuito num alto-falante de 8 ohms, aquele amplificador não vai funcionar. Por quê? Olha aqui, aqui eu vou desenhar o meu transistor, aqui eu vou ter 2.000 e aqui eu vou ter 8. Faz a conta aí para ver quanto que vai ser, né? Vamos chamar aqui vamos dizer que a gente tenha 1 volt aqui, quanto que vai dar na carga? Daqui você vê, ó, vai ser 8 dividido por 2008. Então, ele tem uma impedância de saída média, você não pode ligar em cargas muito baixinhas. Isso é importante que você coloque na sua cabeça, né? Esses dois conceitos aqui de impedância de saída e impedância de entrada. O conceito que é fácil de entender é o ganho de tensão. Ganho de tensão é simplesmente a saída pela entrada, e aí eu desenho aqui o meu pequenos sinais. Aqui eu tenho que resolver esse circuito. Então vamos começar a pensar aqui. Qual que é a nossa tensão de saída que aparece aqui no RC? A nossa tensão de saída vai ser essa fonte de corrente circulando nesse sentido. Se a fonte de corrente circula nesse sentido, ela está colocando mais aqui embaixo. Ou seja, o nosso VO vai ser menos, devido a essa inversão aqui, a fonte de corrente vezes o paralelo de RC com ROzinho. Tá bom? E o que vai ser o nosso IB? Né? Aparece IB aqui, eu preciso VO por VI, eu tenho que isolar o meu IB. O meu IB vai ser simplesmente VI sobre beta RE. Agora eu junto as duas expressões, VO vai ser menos beta, VI beta REzinho, RC paralelo em RO, VO por VI,
que vai ser o meu ganho, vai ser menos o beta que corta, RC em paralelo com RO, RE. Então, esse que é o nosso ganho de tensão, né? Esse que é o nosso ganho de tensão para esse circuito. Então, olha aqui, ó, o que significa, né? O que significa RC paralelo com RO sobre REzinho, menos. Isso aqui significa o seguinte, que o módulo de AV, já para vocês ficarem habituados, é RC paralelo com RO com RE, REzinho, e o ângulo é 180 graus. O que significa esse 180 graus? 180 graus significa o seguinte, você vai colocar um sinalzinho pequenininho na entrada e na saída ele vai sair invertido em fase, certo? Isso aqui é muito importante, depois nós vamos estudar isso aqui.